Olá, eu sou o Douglas Castilho e estamos iniciando a sabatina para o portal Quiririm News com os candidatos à Prefeitura de Taubaté, direto do estúdio TX, parceiro do portal. Até o dia 30 de setembro, iremos receber todos os candidatos de forma a te ajudar a escolher seu voto. A sabatina terá um tempo de 20 minutos, mais um para as considerações finais do candidato. O convidado de hoje é o Coronel Paulo Ribeiro, de 61 anos, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Paulo José Ribeiro da Silva é tenente-coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele é pai de 3 filhos. Sua trajetória começou como soldado, passando por cabo e aprovado na Escola de Sargentos. Em 1992, formou-se na Academia do Barro Branco, consolidando sua formação com especializações em operações especiais pelo COI, que é o Comando e Operações Especiais, ações táticas especiais pelo GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, e controle de distúrbios civis pelo Comando de Policiamento de Choque. Além disso, comandou também o policiamento das cidades do estado, como Tremembé, São Luís do Paraitinga, Campos do Jordão e Ubatuba. Coronel, obrigado por vir aqui falar um pouquinho com a gente, explicar um pouquinho do como o senhor pensa Taubaté para o futuro. É um prazer para nós te receber. Nossa, muito obrigado e é uma satisfação muito grande conversar com essa população tão simbólica da cidade de Taubaté como é o distrito de Quiririm. E eu me orgulho quando vocês colocam a minha formação, a minha especialização de uma pessoa que lutou e que chegou onde chegou com muito sacrifício. Maravilha. Podemos começar então? Tá? Vamos iniciar então com a primeira pergunta. O distrito de Quiririm vem crescendo com novas moradias e atualmente o pronto atendimento mais próximo é o da UPA Secap. Como você vê a área da saúde para essa região? Como facilitar o atendimento na saúde para bairros mais distantes ali? Nós temos um problema no SECAP que, por um erro das administrações, consideraram aquele equipamento como uma UPA, mas ele não foi habilitado. Existe agora um processo para habilitar e transformar aquele ponto, aquele equipamento SECAP, em uma UPA nível 1, que vai atender, que nós podemos atender até termos até 12 leitos, no máximo 12 leitos, porque a partir de 12 leitos nós já temos a de porte 2. Nós temos hoje somente duas UPAs, a Santa Helena e a San Marino. E o que nós queremos é trazer mais duas UPAs para a parte alta, além de reforçar o atendimento na região, porque trazendo o programa Mais Médicos, que hoje nós temos 15, que são pagos pelo governo federal, e nós queremos chegar a 40, pelo menos, de mais médicos na cidade de Taubaté. E aquela região é uma região de nosso interesse, que nós vamos voltar uma atenção especial para aquele complexo que eu, de forma nova, eu quero chamar a Grande Quiririm. Ah, bacana, interessante. Seguindo nessa crescente de moradias, é uma preocupação por parte de alguns moradores, e associações também, quando se fala no crescimento vertical com prédios, né? Já que muitas casas e casarões são tombados, inclusive a área da várzea, né, é uma área tombada. Qual a sua visão para a expansão imobiliária na região e a preservação de patrimônio? A primeira coisa é que nós temos que combater a especulação imobiliária por meio de vantagens ilícitas. Nós não podemos favorecer nenhum empreendimento sem fazer uma análise, um estudo de impacto ambiental ou social ou mesmo de segurança da área. A verticalização em determinadas áreas, conforme o plano diretor, são interessantes da maneira em que nós reduzimos a área de atuação do serviço público, como coleta de lixo e até mesmo a zeladoria e ações de segurança pública. Mas nós temos que definir pelo plano diretor o que fica e o que pode vir, e não fazermos situações como nós vemos hoje, como o Marlene Miranda, que eu estive ontem, condomínios de todos os lados e não sendo feito obras de impacto, e quando chove, toda aquela área, aquela água desce para os moradores antigos que estão lá há 30, 40 anos. Quiririm é um conjunto arquitetônico que deve ser preservado, como é preservado em São Luís do Paraitinga, e isso nós vamos criar leis por meio de um plano diretor que nós vemos que está capengando e determinando onde pode ter condomínio e onde não pode. E nós não temos interesse em lucrar com a especulação imobiliária. Nós temos que preservar o que é nosso, o que já está há séculos na nossa cidade. E isso sim, nós temos um exemplo aqui no Jardim das Nações, em que uma casa que foi planejada, que foi desenhada pelo Oscar Niemeyer, foi derrubada para fazer certamente um prédio. Isso é um desrespeito com a humanidade. Tá? Então, nós vamos preservar sim.
Bacana. Como o senhor falou sobre o Marlene Miranda, a questão das chuvas, que tem que ser algo planejado, esse é um ponto também de problema na cidade, que são os alagamentos, né? Em algumas regiões do Quiririm também, como no Pinhão, na Rua Líbero Indiane, que inclusive fica na frente do Museu da Imigração Italiana, acontecem alagamentos no período de chuva. Já chegaram até a invadir residências, né, e causar prejuízos. Quais são as suas medidas, aliás, quais as medidas do seu plano de governo para sanar esses problemas? Bom, nós temos Taubaté é uma área muito irrigada. Nós estamos aqui no centro da cidade sobre rios. Nós temos ali a Avenida do Povo, ali era uma lagoa. Hoje o Joaquinzão, nós olhamos, é água jorrando o tempo todo. A Desembargador é um rio que passa lá pelos sedes. E quando nós vemos a região de Quiririm, ali também a água aflora para todo canto, como nós vimos naquela estrada do Pinhão, no Mirante ali. E o que nós temos que fazer? Primeiro, aumentar a vazão e reduzir a impermeabilização do solo. Tem muito asfalto na cidade. E quando nós formos fazer galerias e houve um empréstimo para esse fim e que não foi cumprido, em vez de construir piscinões, nós temos que construir áreas que absorvam a água, como a nossa vice, que é a companheira Renata Outubo, tem as propostas de nós construirmos áreas em que vamos fazer os jardins de chuva que vão absorver essa água e elas vão para o subsolo e não impermeabilizar. E as galerias que nós temos, que são galerias estreitas, nós vamos fazer galerias maiores ainda para poder ter o escoamento. As galerias hoje não aguentam essa vazão e nós temos que fazer. E outra coisa que é possível fazer, onde houver a possibilidade de descanalizar os rios, nós vamos descanalizar, porque a margem de um rio é do rio e as pessoas constroem e o que vai acontecer no futuro? A água vem e ocupa aquele espaço. Entendido. E outro problema que recentemente Quiririm acabou indo até a Câmara Municipal, os moradores foram, é sobre a relação do distrito de Quiririm, né? Houve uma audiência pública para saber se Quiririm era um distrito de fato, se não era mais. Eu queria ver com o senhor como você entende essa situação, né? Pensa no Quiririm com uma subprefeitura e um subprefeito, ou entende que não é necessário? Bom, eu não tenho medo de conceder, de delegar autoridade, nem de delegar poder. E a característica de um distrito é a possibilidade de ter uma subprefeitura. E é por isso que eu sou o único candidato que traz no seu programa de governo a criação de fato e de direito de uma subprefeitura em Quiririm e com isso todo o suporte político e administrativo que uma subprefeitura deve ter, inclusive com orçamento próprio. Há pessoas dentro da política de Taubaté que não encaram isso porque tem medo de perder espaço político e que desponte uma liderança que ameace o seu poder. Eu não tenho problema com isso. O que eu quero é que a cidade cresça. Tem uma música da Maria Bethânia que diz: como eu sou feliz, eu quero ter feliz quem andar comigo. Então, se a população estiver bem, eu estarei bem, independente de ameaça o poder político, eu não tenho essas vaidades. Então, vai ter subprefeitura em Quiririm, que será o administrador, o subprefeito, será escolhido após consulta da população. Daí nós vamos construir a sede, haverá uma lei, um projeto de lei encaminhado à Câmara, e vamos construir também uma sede com orçamento próprio e todos os serviços, né? E além disso, um reforço na segurança que a gente pode falar depois. Bacana. Vamos falar também sobre o espaço da antiga ADPM, né, adquirida pela prefeitura e que hoje é denominado como SEDES 2. Se eleito, você pretende seguir com esse rumo da área para a educação ou ver a área sendo utilizada de outra forma? Ali nós vamos usar para a educação e também de outra forma. Inicialmente eu pensei no Instituto Federal para colocar ali, mas eu entendo que agora nós podemos trazer um equipamento maravilhoso, que foi uma iniciativa da prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que é o Centro Educacional Unificado. E o Centro Educacional Unificado vai ter todos os níveis, né, do infantil ao fundamental, médio, com todos os equipamentos de esporte, com piscinas, com piscina aquecida e que fora do horário de aula a população vai poder usar, nos fins de semana a população da região vai poder usar. Então será além de um equipamento do sistema de educação do município, também vai ser um equipamento de lazer para a população que está ali e a comunidade passa a usar aquele céu e também vai valorizar aquele ambiente, vai cuidar daquele ambiente. O destino daquele espaço da ADPM será
será construído um centro educacional unificado para a população de Taubaté e principalmente da região. Falando ainda em educação, o último levantamento feito pelo Quiririm News foi identificado que na região do distrito de Quirim, a região oeste da cidade, há uma fila de espera aí de 101 crianças para vagas em berçários e 35 crianças aguardando vagas no Maternal 1. Diante desse cenário, quais são suas propostas concretas para ampliar a oferta de vagas em creches e na região também, né, e reduzir essa lista? Tá. Eu preciso falar para as pessoas que o município não consegue viver sem parceria com o governo do estado e sem parceria com o governo federal. O governo federal recentemente liberou recursos para o município para uma UBS mais e uma creche. Mas por que tão pouco? É porque o recurso só vem para quem apresentar projeto. De 5.570 municípios no Brasil, somente 703 foram agraciados, porque somente 703 apresentaram propostas. E nós temos gente capacitada para apresentar esses projetos. O que são essas 115 crianças? É uma fila irrisória. Se nós nos empenharmos, isso, um prédio, uma construção de creche, como a que está sendo construída na parte baixa da cidade, com recurso do governo federal, resolve. Então, o que nós temos que fazer? Apresenta o projeto, o recurso vem, como agora foram liberados 3.200.000 pelo governo federal para um UBS+, que nós vamos fazer no Marlene Miranda, e uma creche que também nós vamos fazer no Marlene Miranda, e aí apresentar projetos para novas creches. Enquanto isso não acontece, nós vamos estabelecer parceria com creches da região, da área, para gerar recursos lá e transferir recursos do município para esses empreendimentos particulares, momentaneamente, enquanto nós estamos construindo essas salas. 115 crianças, nós vamos precisar de 5 salas, no máximo. Isso nós vamos fazer e investir cada vez mais na educação, principalmente com as crianças, para a gente poder dar oportunidade para as famílias poderem trabalhar. Falando agora um pouco da herança da imigração italiana, né? Hoje o Distrito de Quirim realiza 4 grandes eventos anuais, né? O Carnaval, a Festa Italiana, o Taubaté Jazz and Blues e o Outubro Equira. No entanto, o distrito tem potencial para atrair visitantes durante todo o ano. Com cerca aí de 20 estabelecimentos gastronômicos, o comércio local precisa de mais movimento diário. Quais são as suas propostas para fortalecer a cultura local e incentivar o turismo contínuo em Quiririm, além desses eventos que já estão estabelecidos? Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que falar é que não existe turismo sem segurança. Eu trabalhei em São Luís do Paraitinga. Hoje toda a estrutura do carnaval em matéria de segurança foi idealizada e implantada por mim a partir de 1998. E em Quiririm, com a criação da subprefeitura, nós vamos criar a Inspetoria Distrital da Guarda Civil Municipal de Quiririm, que será um efetivo grande que vai cuidar de toda a região da Grande Quiririm, que é Santa Teresa, Pinheirinho, Secap, Novo Horizonte, até o Bonfim e o próprio distrito de Quiririm. Essa 24 horas por dia, lógico, nós vamos ter uma base eficiente ali na região, com esse efetivo 24 horas por dia, que calculando agora, nós vamos ter, lógico, com o aumento do efetivo que nós estamos propondo, de 300 homens, de 300 guardas, 150 homens, 150 mulheres, nós vamos destinar um efetivo de pelo menos 60 para aquela região. E o turismo, eu estou trazendo uma ideia que eu vi em conservatória, que são os seresteiros de Quiririm, que serão grupos de músicos da cidade que às sextas-feiras e aos sábados, aos finais de semana, vão se apresentar em meio àquele conjunto arquitetônico com roupas a caráter dos anos 20, anos 30, fazendo serestas e serenatas como uma forma de atrair a população, atrair os turistas para visitar o distrito de Quiririm e, lógico, aumentar a circulação de dinheiro ali na região. Então, seresteiros de Quiririm, além disso, nós vamos também implementar um programa, Os Chorões de Taubaté, que são músicas saudosistas e que há muita gente na cidade que precisa. E por que eu escolhi Quiririm para ter esse programa, esse projeto, Os Seresteiros? Porque aquela arquitetura remete muito à nostalgia, e isso é muito bom, e eu garanto para todos, os seresteiros de Quiririm serão um sucesso no Vale do Paraíba, e nós vamos ter muita gente frequentando Quiririm, dando vida de novo para aquelas ruas e para aquele casario.
Candidato, com a chegada da fábrica dos carros voadores na nossa cidade, espera-se um impacto significativo na economia. Como potencializar essa oportunidade para beneficiar a população em termos de emprego e desenvolvimento econômico? Nós temos, a primeira coisa que nós temos que fazer é melhorar as condições para atrair esses empreendimentos, porque não é possível que no distrito de Piracangaguá não haja saneamento básico, não haja rede de esgoto para as empresas, e uma empresa não vem para um lugar em que não há o mínimo de estrutura para ela e que também não há o mínimo de segurança para ela. O que nós vamos fazer é dar condições para que as empresas venham e com os carros voadores virão outras empresas satélites para trabalhar ali próximo e é assim que nós vamos fazer. Incentivar, além da própria Embraer, que já está ali, criar condições para que aquelas pequenas empresas que geram 50, 60, até 100 empregos, se instalem na região, porque isso vai beneficiar diretamente a população e nós não podemos aceitar nenhuma empresa que vá prejudicar a saúde do nosso povo, como é a questão da termoelétrica que estão fazendo na divisa de Caçapava e que vou dizer assim, o esgoto, né? O dano, a poluição dessa empresa vai chegar principalmente ali para a região de Quiririm. Nós somos contra e nós vamos nos posicionar, coisa que os administradores políticos da cidade não estão se posicionando. Nós não vemos uma palavra dos políticos da cidade contra a termoelétrica, que vai jogar no ar uma poluição correspondente a 6 milhões de veículos. Tá? Então nós vamos fazer de tudo para que mais empresas venham e que causem menos dano e com isso gere mais emprego para a cidade. Mas a indústria sem chaminé que eu quero incentivar se chama turismo. Tá certo, candidato. A gente está chegando ao final. Essa é a última pergunta antes das suas considerações finais. Queria entender um pouco mais dos pilares do seu plano de governo. Bom, nós temos como pilar principal a inclusão da população, dos taubatianos na administração do município por meio de um orçamento participativo que começou com a construção do nosso programa de governo de forma participativa. O orçamento de um município não deve ser definido nem pelo prefeito, nem pela Câmara Municipal, onde esses recursos serão empregados. Deve ser definido pela população, pelos bairros, pelas associações, que eles sabem onde realmente há a necessidade desse empenho. Essa é a peça fundamental. O segundo ponto, nós temos que pensar que Taubaté, dos 5.570 municípios, ocupa a posição de número 200 como a cidade que mais mata no Brasil. Dos 645 municípios do estado de São Paulo, é a 12ª cidade que mais mata. Nós cidade, matamos mais que a Grande São Paulo, matamos mais que a capital de São Paulo e matamos mais que a maioria dos países do continente africano. E isso é um absurdo. E não adianta dizer, como outrora falaram, que só está morrendo bandido. Não, não está, não. A população está morrendo, está sendo assassinada por omissão do poder público, porque o artigo 144 da Constituição diz que é dever do Estado, o Estado como pessoa jurídica, que é a União, o Estado propriamente dito, e o município. O município de Taubaté tem o dever de cuidar da segurança pública, seja por meio da zeladoria, cuidando das suas ruas, da iluminação, dos seus serviços, como por meio de sua força policial, que é a Guarda Civil Municipal, por ações de presença ocupando o território. E não adianta ficar se eximindo de responsabilidade, dizendo que é responsabilidade do Estado de São Paulo. O município tem essa parcela. Por que eu quero priorizar a segurança? Meu compromisso é tirar Taubaté do mapa da violência, porque é uma cidade insegura, não existe outro serviço que funcione. O sistema de saúde ficará sobrecarregado, o emprego não terá estabilidade para o cidadão sair à rua depois e gastar o seu dinheiro, a educação muito menos, as escolas terão invasão por parte dos delinquentes. Nós temos que estabelecer um clima de segurança na cidade e transformar Taubaté na cidade mais segura do Vale do Paraíba. São coisas fundamentais. E além disso, nós temos que cuidar dos dois extremos
de faixa etária da nossa cidade, que são as crianças, com uma UBS infantil, com especialistas para essa categoria, e um ambulatório médico de especialidades para a pessoa idosa, porque nós não podemos juntar essas duas categorias, essas duas faixas etárias, em hospitais em que a população em geral vai, porque a resistência dessas pessoas, a imunidade dessas pessoas, são imunidades reduzidas, seja pela tenra idade, seja pela idade avançada. Isso nós temos que pensar, e a nossa administração será uma administração voltada para o ser humano. Esse é o diferencial. Tá certo, candidato. Eu quero pedir agora para o senhor olhar para a Câmara Central, para o senhor fazer as suas considerações finais. A gente está chegando ao fim do programa da Sabatina. O senhor terá 1 minuto para suas considerações finais, a partir do momento que o relógio aparecer na tela. Então, eu quero agradecer essa participação e dizer que Coronel Paulo Ribeiro, candidato a prefeito de Taubaté pela Federação Taubaté da Esperança, PT, PV, PCdoB, é um candidato que traz propostas sérias, propostas que buscam o desenvolvimento da cidade e rompendo com o atraso, com esse buraco sem fundo, com esse poço sem fundo que os políticos tradicionais da cidade empurraram Taubaté. Nós não temos compromisso com nenhuma estrutura política da cidade, o nosso compromisso é com a população, é com o desenvolvimento. E isso nós vamos buscar. A minha companheira vice, Renata Utubo, arquiteta, urbanista, especialista em sustentabilidade, nós vamos transformar Taubaté. E Taubaté tem jeito, é Coronel Paulo prefeito. E no dia 6 de outubro, vote 13 para Taubaté sair do atraso e avançar rumo ao desenvolvimento. Obrigado, candidato, por sua participação aqui conosco do portal Quiririm News. Assim finalizamos mais uma sabatina e esperamos que essas informações possam te ajudar na hora do voto. A próxima candidata a ser entrevistada será a Márcia, do PL, e você confere todas as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté nas redes sociais do Quiririm News e também no portal quiririmnews.com.br. Nossos agradecimentos a você que nos acompanhou até aqui e também ao parceiro TX Studio. Até a próxima!